Olá, meu nome é Miriam Olívia e esse é o canal do KB Advocacia. Neste canal a gente sempre está falando sobre os temas de empresa, patrimônio e pessoas. E neste vídeo nós vamos falar especificamente sobre 5 ações que você pode fazer na sua empresa para este Dia da Mulher. Como vocês sabem, dia 8 de março é o Dia da Mulher. Muitas empresas gostam de comemorar essa data, mas também comemorar às vezes o mês inteiro como o mês da mulher. Existem diversas ações que são comuns de serem feitas nas empresas, como entregar um presente, mandar um e-mail institucional comemorando a data, relembrando a data a todos. Mas aqui no escritório, com as empresas que a gente trabalha, a gente recomenda que essas ações não deveriam ser o foco do Dia da Mulher ou do mês da mulher. Por quê? Porque o mês da mulher e o Dia da Mulher, eles possuem a simbologia e a representatividade de uma luta das mulheres por igualdade de direitos. E por causa disso, a gente recomenda às nossas empresas que nós trabalhamos e sempre informamos a quem nos pergunta que as melhores ações são aquelas ações que efetivamente vão trazer um reflexo permanente para a sua empresa. Então, esse vídeo, nós vamos trazer para vocês 5 propostas de ações que podem ser feitas na sua empresa e que trarão reflexos a longo prazo. E não somente um pequeno presente ou um pequeno lembrete do Dia da Mulher, mas sim a mudança de uma cultura empresarial. É este o nosso objetivo. Vamos lá. Qual é a primeira ação que a sua empresa pode fazer para comemorar o Dia da Mulher ou o mês da mulher? Curso de formação. Aqui no escritório a gente faz vários cursos de formação dentro das empresas relacionados aos temas do assédio moral, assédio sexual, igualdade de direitos, curso de formação para mulheres, maternidade, violência doméstica, dentre tantos outros assuntos que estão relacionados à temática e à vivência das mulheres. Mas sempre, quando nós fazemos esse tipo de curso, esse tipo de treinamento dentro das empresas, nós fazemos não somente para mulheres, mas para mulheres e homens, para todos os empregados da empresa. Porque vejam, temas como, por exemplo, o assédio, não adianta serem falados somente para mulheres, que, claro, vivenciam e podem identificar essa situação. Mas nós precisamos falar também para homens, que muitas vezes podem pensar suas condutas e se conscientizar no ambiente de trabalho e também fora dele, como, por exemplo, nos casos de violência doméstica. Então, esses cursos que nós elaboramos em company, dentro das empresas, são feitos para todo esse público-alvo. Inclusive, não somente para empregados, a gente também faz o treinamento de diretoria sobre esse ponto. Essa é a primeira ação. Essa ação, relacionada a cursos e treinamentos, é fundamental para a gente mudar a cultura empresarial. A gente sair de um patamar de uma empresa que muitas vezes não está vendo os problemas que estão ocorrendo dentro delas, para a gente mudar uma cultura empresarial, onde as mulheres se sentem mais seguras e como consequência disso, elas se sentem mais aptas a confiar nesse ambiente de trabalho para propor ideias e querer crescer lá dentro. Afinal, pensem comigo, se você está num ambiente em que você não se sente seguro, você se sente ameaçado e principalmente você não se sente ouvida nas suas demandas, você não vai querer que aquela empresa cresça, certo? É essa cultura que a gente modifica com o nosso programa de adequação trabalhista empresarial. E um dos pontos é essa questão dos cursos e treinamentos. A segunda ação que você pode adotar na sua empresa são políticas de adaptação do ambiente de trabalho sobre parentalidade. Como vocês sabem, a maternidade ela é protegida no nosso ordenamento de diversas formas. Nós temos a licença maternidade, nós temos também alguns atestados médicos que podem ser utilizados no período gravídico, que é algo natural, independendo da situação, e também alguns permissivos legais para a mãe acompanhar o filho em consultas médicas. Algumas empresas adotam, inclusive, creches e alguns benefícios para essas situações. Mas é possível fazer uma virada de chave na empresa e pensar uma política de parentalidade que pense a maternidade, que pense
a questão de filhos não somente voltada às mulheres, mas também aos homens e ao seu papel neste momento. Quantos homens não ficam se sentindo pouco participativos porque a licença paternidade deles é apenas de 5 dias, ou às vezes estendida a 15? Quantos deles não queriam participar mais desse processo? Então a sua empresa pode adotar uma política que olhe a parentalidade nesses dois lados, permitindo uma maior participação masculina na criação e também no acompanhamento médico dos filhos, dando inclusive creche, auxílios e ampliando a licença paternidade. São políticas essenciais e são políticas que nós visualizamos nas empresas que aplicamos, que elas trazem uma transformação, pois a maternidade, a questão de ter filhos, a questão de gerenciar crianças, digamos assim, o cuidado com os filhos não é mais visto nessa empresa somente como obrigação da mulher, mas como obrigação compartilhada e dialogada entre duas pessoas, também incluindo os homens. E é claro que existem diversas situações de homens que são pais solo, que também poderiam se beneficiar dessa situação. Então essa é uma outra política que é possível de ser adotada dentro da sua empresa. A terceira ação é a estipulação de um plano de carreiras que visualize e estimule a igualdade. Existem várias pesquisas que apontam que as mulheres não alcançam cargos de gerência, muitas vezes não são promovidas, muitas vezes sequer são contratadas. Então, dentro da sua empresa, a gente consegue estipular, por meio do programa de adequação trabalhista empresarial, um plano de carreiras que visualiza o crescimento das mulheres dentro da empresa e pode, inclusive, direcionar cargos específicos a mulheres, tá? Isso é uma política afirmativa. Existem políticas afirmativas que são feitas tanto para mulheres quanto para pessoas pretas e dentre outras, tá? Mas é muito importante a gente sempre lembrar do ponto 1, que é o curso de formação. Não basta você dizer para as mulheres se candidatarem, por exemplo, a um concurso interno de cargo de gerente, se elas não tiverem a capacidade de conhecimento e de treinamentos para isso. Então vejam, não basta apenas disponibilizar a vaga, é possível e é inclusive desejável que se faça uma formação para estimular as mulheres a conseguirem competir em igualdade para essas vagas. Então isso é transformador dentro das empresas. Existem diversas empresas que fazem programas internos de formação e capacitação de mulheres para que elas cresçam dentro da própria empresa, tá? E além disso, dentro dessa estruturação de um plano de carreiras, a gente sempre precisa pensar na própria contratação, que deve visualizar essa igualdade. Existem várias pesquisas científicas que apontam que uma equipe diversa, que possua as diferentes experiências e características, apenas contribui para um ambiente criativo, para um ambiente que possa gerar novas ideias que inclusive podem fazer a sua empresa prosperar. E quando nós temos mulheres e outras minorias representativas em cargos de gerência, isso funciona como um espelho para as outras pessoas que estão em outras posições. Uma mulher que visualiza outra num cargo de gerência, ela sabe que ela pode chegar lá, que a empresa possui essa cultura organizacional de valorização das mulheres que trabalham no seu ambiente. Então, ela veste a camisa da empresa e trabalha para isso, criando cada vez mais ideias e prosperando cada vez mais a sua empresa. Então, vamos para a próxima ação, a implementação de um canal de denúncias. O canal de denúncias ele é um dos pilares de um programa de compliance e também do nosso programa de adequação trabalhista empresarial. O canal de denúncias ele funciona para que todos os empregados, sejam homens, sejam mulheres, todos, possam denunciar alguma ação que seja ilegal, que eles estejam se sentindo constrangidos ou que esteja, por exemplo, indo de frente ao código de conduta que a empresa possui, tá? Esse canal de denúncia precisa ser anônimo, mas ele precisa ser construído de uma forma que possibilite a investigação dos casos. Então, vejam, para mulheres é muito importante que elas tenham um canal de denúncia dentro da empresa, para que eventualmente, se ocorrer uma situação de assédio, uma situação de constrangimento, elas possam fazer essa denúncia. E essa denúncia não é somente se ocorrer um assédio, uma situação entre alguém que está na mesma posição que ela, mas também nos que estão na posição hierarquicamente superiores.
Então vejam, o canal de denúncia ele funciona para todos os empregados, mas especialmente para mulheres. Esse é um canal que pode fazer muita diferença dentro de uma empresa, tá? Elas precisam ter um local seguro para fazer uma denúncia, para demonstrar para a empresa que existe uma situação irregular que está ocorrendo no ambiente de trabalho. A empresa vai colher essas informações, vai iniciar um processo investigativo para poder verificar se ocorreu ou não, etc., e tomar as posições. E é neste momento que a gente entra no nosso último ponto, que eu considero uma das ações mais importantes, que é a empresa ter um plano rígido de punições. A partir do momento que você recebe essa denúncia, seja pelo canal ou seja diretamente, um gerente recebeu essa denúncia, e isso foi investigado, isso precisa ser punido. Para que as mulheres se sintam seguras no ambiente de trabalho e possam dar todo o seu potencial para a empresa, elas precisam saber que se uma situação irregular que foi explicada num curso, foi explicada num treinamento, está no manual de condutas e ela denunciou no canal de denúncias, que ela vai ser punida, que essa situação vai ser punida e que as pessoas que fizeram esses atos vão ser punidos. Essas punições estão descritas no manual de condutas, como advertências, suspensões, inclusive demissões por justa causa. Então, todos os empregados, por meio dos treinamentos e também do treinamento específico sobre o manual de condutas, vão saber o que eles podem ou não fazer. E dentro desses cursos e treinamentos, eles entendem por que isso não pode ser feito. E esse plano rígido de punições eleva a cultura organizacional, porque daí a empresa não só fala sobre o assunto e não só se demonstra aberta a receber denúncias, mas ela pune quem descumprir com a cultura organizacional que essa empresa está criando, que ela leva com os princípios e ética que ela se posiciona no mercado. Então é muito importante ter esse plano rígido de punições. E para fazer todo esse caminho, o passo inicial são os cursos e os treinamentos. E é possível implementar todos esses 5 passos dentro da sua empresa. Mas cada empresa possui uma particularidade. Uma particularidade de quantidade de funcionários e diferenças de gêneros, uma particularidade de setor, como por exemplo, existe uma maior discriminação no setor da construção civil, por exemplo. Então tudo isso precisa ser observado dentro da sua empresa para que a gente possa montar um plano específico. Quantos treinamentos serão necessários? É preciso uma abordagem um pouco mais direta? Como que a gente pode trabalhar com relação a isso dentro da sua empresa? E aqui no escritório a gente faz o programa de adequação trabalhista justamente para que se encaixe ao que a sua empresa precisa para elevar a cultura organizacional dela. Afinal, todas as empresas desejam ter um ambiente saudável e que seja um ambiente fértil para que novas ideias possam surgir. Enquanto isso, vejam, uma empresa que possui um ambiente seguro para mulheres é uma empresa que valoriza e respeita todos os seus trabalhadores. E isso traz o reflexo econômico de cultivar essas novas ideias, esse ambiente próspero para a criatividade e geração da economia dentro da sua própria empresa, certo? E principalmente um dos fatores muito importantes é a supressão de conflitos e ilegalidades. A gente começa a tirar isso da história da sua empresa, porque isso não vai mais existir mais por meio da virada de chave da cultura organizacional. E para você que é empresária, empresário e quer dar esse primeiro passo na sua empresa, nós preparamos uma cartilha disponível aqui na descrição do vídeo para download gratuito, que você pode inclusive fazer a impressão ou encaminhar por e-mail para os seus trabalhadores. É uma cartilha de orientação para a prevenção do assédio moral no ambiente de trabalho. Nessa cartilha, nós descrevemos o que é o assédio, qual o fundamento legal e várias ações que são consideradas assédio, que você pode verificar se isso está ocorrendo ou não dentro da sua empresa. Todas essas ações que a gente colocou exemplificadamente estão baseadas no Tribunal Superior do Trabalho. Então é possível já ter uma ideia de diagnóstico do que está acontecendo na sua empresa e implementar então essas 5 ações que nós propomos para vocês. Eu agradeço muito por você que assistiu esse vídeo até o final. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, pode colocar aqui nos comentários, sigam o canal, ativam o sininho e estamos à disposição de vocês para trazer cada vez mais conteúdo informativo, conteúdo relevante. 8 de março,
O Dia das Mulheres, ou março, o mês das mulheres, é um mês onde a gente preza pelo respeito. E é por isso que estamos aqui nesse canal promovendo esse debate e trazendo esse material para vocês. Muito obrigada!